Olá amigos, meu nome é Fernando Schiavo Neri, sou mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo e especialista em Direito Processual Civil, além de ser professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre a incidência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor nos contratos imobiliários. Nós preparamos para falar com vocês, no dia de hoje, nesse momento, para tratar a respeito deste tão importante microsistema jurídico que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas, especificamente, nós trataremos a respeito dos contratos desde o ponto, uma rápida passagem sobre a evolução dos contratos em relação às suas teorias. Passaremos da ideia do patrimonialismo para o antropocentrismo e nós chegaremos até o entendimento dos contratos de massa, que produziram, portanto, a possibilidade de visualizar a necessidade da existência de uma legislação especial para tratar a respeito do direito dos consumidores. E quando nós chegarmos neste corte para tratarmos do direito dos consumidores, que nós vamos estar entendendo, portanto, a que relações jurídicas se aplicam, portanto, as regras de proteção e defesa do consumidor, aí então nós passaremos a aludir à incidência do CDC em uma espécie de contrato, e nós trataremos aqui, é claro, que nestes 50 minutos que nós temos para a nossa aula, não será possível abordar a incidência em todos os contratos imobiliários, mas especificamente nós cuidaremos das hipóteses que estão relacionadas à aquisição do imóvel na planta. A aquisição do imóvel na planta, ela é muito importante porque a sociedade como um todo, ela tem feito a aquisição por meio desse incentivo que o governo concedeu, através dos seus diversos planos, como Minha Casa Minha Vida e tantos outros, e nós, neste momento de recessão, em que encontramos o país atravessando por um momento difícil financeiramente, é importante que os consumidores tenham ciência a respeito do que é possível fazer dentro da interpretação atual vigente dos tribunais. Então aí nós falaremos a respeito do que fazer para receber a restituição de valores que tenham sido pagos, quando não for possível o cumprimento desta obrigação, o que fazer quando estivermos diante de casos nos quais é necessária a indenização por parte daquele que forneceu o produto ou serviço, a incorporadora, a imobiliária, a administradora, enfim, a construtora, né, que concedeu o imóvel na planta e não entrega, como proceder nestas situações? Na situação em que você compra o imóvel na planta e não consegue recebê-lo. Se você comprou o imóvel na planta e não o recebe, nós verificaremos o tratamento jurídico específico. Falaremos um pouco dentro deste hiato aí sobre a aplicação da chamada teoria das fontes, como o Código Civil ele pode dialogar ao mesmo tempo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, através da exceção de contrato não cumprido. O que você pode fazer para deixar de pagar enquanto aquele que oferece para você o produto ou o serviço, ele próprio não tem saúde financeira. Muitas pessoas adquirem o seu imóvel na planta e têm um grande risco de não receber esses imóveis, justamente porque a construtora, a incorporadora que lhe vendeu este bem, não tem saúde financeira em virtude do problema financeiro que o país atravessa para a entrega do imóvel na planta. Deverá ele, portanto, continuar pagando? Existem mecanismos que ele pode invocar em seu benefício? Sim, existem. Falaremos então da exceção do contrato não cumprido e ao fechamento trataremos de um tema vigente que está sendo debatido agora no Superior Tribunal de Justiça e que trata a respeito da taxa de serviço de administração técnico de corretagem. A chamada taxa de correção de imobiliária, a SAT. Essa taxa SAT que tem provocado bastante discussão. Então nós vamos falar sobre esses temas dentro desses 40 minutos que nos restam, 45 minutos. E eu espero que você aproveite esta aula e que ela lhe incentive ao estudo do direito imobiliário. Bom, quando nós falamos de contrato, devemos olhar para trás. Olhando para trás, nós verificamos que os contratos, desde os primórdios, eles serviam como fonte para a circulação de riquezas.
Os contratos, eles vão trazer, portanto, esta possibilidade das riquezas circularem. No passado, uma pessoa ela detinha nas mãos o poder e não necessitava, portanto, da vontade da outra parte, porque prevalecia a força de um sobre o outro. Até que a evolução, ela trouxe esta possibilidade do contrato se estabelecer, onde uma das partes deveria se convergir à vontade da outra. Nós passamos, então, a esta mudança no conceito. A mudança do conceito, ela cedeu ao espaço da demonstração de vontade, aonde um permite a demonstração da vontade do outro para que o contrato se celebre. O contrato nada mais é do que um acordo de vontades. E isto era expresso de modo inequívoco, de tal forma que na relevância, nessa condução das riquezas, o Estado, ele passou a cuidar inicialmente da propriedade privada, criando, portanto, esta proteção jurídica, em que inicia com o Código Francês de 1804, com o período que nós chamamos de patrimonialismo do direito civil, onde a propriedade privada é valorizada, onde o contrato tem grande pujança, mas com este viés, que é o viés burguês, o viés patrimonialista. Tá? Há um corte na história, e nós todos sabemos, estamos evoluindo de forma rápida, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos um corte na história. E esse corte ele vai tratar daquilo que nós iniciamos ao começo, falamos no tópico, daquilo que chamamos de antropocentrismo, ou seja, a pessoa humana passa a estar ao centro e ela passa a ser o foco de atenção, e não mais o patrimônio, e não mais a propriedade privada, e não mais, portanto, o contrato em si. Mas a vontade deve estar vinculada à abrangência de proteção ao valor da dignidade da pessoa humana. Quando nós vimos na tela, ali, quando falamos a respeito da Segunda Guerra, colocamos, não por acaso, né, a frase de Sartre. Jean-Paul Sartre diz o seguinte: o homem é aquilo que ele faz com o que fizeram dele. Esta é a visão que se tem a respeito do existencialismo. Justamente a ideia do pós-guerra, ela vem neste sentido. Somos responsáveis por aquilo que fazemos. Esta conscientização de que o homem, como pessoa humana, deve ser tratado com dignidade, ela surgiu por conta das atrocidades que foram cometidas nos campos de batalha em Auschwitz. Você deve lembrar que este é um marco, portanto, balizador da história e que trouxe a mudança no foco do direito, afetando também os contratos. E quando houve esta afetação aos contratos pelos efeitos, em razão da mudança do foco e do objeto desses contratos, eles deixaram, portanto, aquela visão oitocentista de 1804, vinda, portanto, advinda do Código Civil de Napoleão, aquela ideia de proteção suprema ao patrimônio e de privação, portanto, de retenção dos direitos em torno apenas da propriedade. E se desloca para a visão humanista, a visão antropocentrista. A partir daí, nós temos, então, uma mudança em relação aos princípios que regem os contratos também. Por quê? Porque a ideia do princípio da obrigatoriedade, de que o contrato deve ser cumprido, a chamada pacta sunt servanda, ela passa a ceder espaço também para a teoria da imprevisão. Ela passa a ceder espaço à cláusula implícita que nós chamamos de rebus sic stantibus. Ou o que quer dizer isso? Que se houver um evento imprevisível, esse evento deverá ser considerado. Este evento imprevisível, né, que trouxe um desequilíbrio contratual, deverá ser revisto. A partir daí, nós temos a visão do que chamamos de função social do contrato. A ideia, portanto, de que as partes precisam atender ao interesse do contrato e conservar a boa-fé objetiva em relação ao contrato. Elas não podem mentir a sua intenção no momento em que vão contratar. Surgem, portanto, essas novas teorias que estão circulando em torno desta ideia da dignidade da pessoa humana, da função social, da ideia de um proteger o interesse do outro, que se desvincula daquilo que nós vimos ao início, da ideia de ser focado basicamente no patrimônio, naquele que tem mais posse ou mais condição.
A dignidade da pessoa humana, portanto, ela passa a ser um grande vetor, o vetor que traz à tona a função social do contrato e os deveres anexos de conduta, permitindo o equilíbrio contratual, que são novos princípios, chamados princípios contemporâneos, e evitando a onerosidade excessiva. O Código Civil, ele vem em 2002, já com o foco da nossa Constituição de 1988, atendendo a esses requisitos, procurando dar equilíbrio ao interesse das partes no contrato por meio dos seus princípios contemporâneos. E nós verificamos também cláusulas gerais no Código Civil, das quais nós destacamos 3 aqui para falar com vocês neste momento. A que está prevista no 422, que diz o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. A do 113, que vai tratar a respeito dos negócios jurídicos que devem ser interpretados de acordo com a boa-fé e os costumes. E, por último, a que trata do abuso de direito, compreendendo que aquele que comete um ato ilícito, sendo titular do seu direito por excedê-lo, também deverá prestar indenização, porque ele ofende, assim, o seu fim econômico e social pela boa-fé e dos costumes. Por que eu destaquei exatamente essas 3 cláusulas gerais para os senhores nesse instante? Porque nós estamos falando no Código Civil, nós estamos falando a respeito das relações entre pessoas, das relações de direito privado. O Código Civil, ele já falava, já diz no capítulo, no artigo 422, o 113 e o 187, desses valores que circundam a pessoa humana e que são, portanto, indispensáveis para que não se haja aí com ofensa, para que as partes não venham agir com ofensa ao interesse que a pessoa humana declara ao manifestar a sua vontade. A manifestação de vontade, ela está, portanto, condicionada também à investigação por parte do Estado. O Estado, através do juiz de direito, poderá atuar para trazer equilíbrio contratual, para restabelecer a base, para poder dar às partes aquilo que é seu, para garantir que a manifestação de vontade ela seja atendida em sua plenitude. E é claro que para que esta manifestação de vontade atinja a sua plenitude, ela deverá estar em perfeita harmonia e conformidade com o ordenamento jurídico. Então você vê esses valores quando observa o 422. Está falando que existe uma responsabilidade das partes em guardar aquilo que está manifestado no contrato durante, né, desde o momento em que ele vai pré-contratualmente manifestar vontade, durante o contrato e após o contrato. E aguardar aí também os costumes, a boa-fé, os usos do lugar e as interpretações que o juiz deverá fazer a respeito do negócio vão ter que seguir a linha desta compreensão. Vemos então que os contratos agora eles passam por uma nova mutação e é importante que nós façamos um breve corte na história agora para que possamos ingressar num estudo atinente ao Código de Defesa e Proteção do Consumidor. O que marca e define, portanto, a vida dos contratos em relação ao Código de Defesa do Consumidor, a sua incidência, os contratos de massa, a necessidade que a sociedade tem de circular riquezas com agilidade, contratos pré-feitos, pré-formulados, contratos que vêm praticamente prontos, aonde o consumidor apenas adere. Esses contratos de início são um fenômeno jurídico que nós tratamos na doutrina como contratos de massa. Os contratos de massa que hoje são reconhecidos nos tribunais como contratos de adesão, são aqueles nas quais o consumidor ele apenas tem uma opção, aderir ou não. Ele não pode discutir o teor das suas cláusulas contratuais. Ele está condicionado a aceitar o teor daquele contrato, que já lhe veio pronto, ou rejeitar. E por este motivo, o direito ele teve que trazer uma forma de tratamento específico para esse tipo de venda de produto ou de serviço. E o direito cuida disso quando a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 32, disse a respeito da necessidade de resguardar o direito e a defesa do consumidor.
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, ele surgiu para proteger e defender o consumidor nesse sentido. É claro, meus amigos, que se o consumidor apenas pode aderir ou não ao contrato, ele está determinada pela situação, ele está numa situação de ampla desvantagem em relação ao fornecedor do produto, do serviço. E por esse motivo se estabelece uma política de proteção e defesa do consumidor para evitar que o fornecedor do produto ou do serviço abuse desta possibilidade. Porque senão, se nós levássemos em conta do modo como estão escritos os contratos no formulário, sem observar determinados princípios que estão descritos no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, sendo ele o elo mais fraco da cadeia produtiva, poderia ser prejudicado, ter os seus direitos lesados, e de uma forma muito simples. Vimos isso ocorrer por muito tempo, até que em 1990 esta lei passou a viger. E quando o Código do Consumidor passou a viger, ele foi definir o que é relação de consumo. Aqui é importante que façamos um ponto de análise. Só serão sujeitos à disciplina que está no Código de Defesa e Proteção do Consumidor aquelas relações jurídicas que forem tidas como relações de consumo. E como o Código de Defesa do Consumidor identifica quais são as relações do consumo? O Código de Defesa do Consumidor identifica que são relações de consumo aquelas que estão descritas no artigo 2º e 3º. No seu artigo 2º e 3º, o Código vai descrever quem são os atores desta relação jurídica de consumo. O consumidor, o fornecedor do produto ou do serviço. Vamos ver o texto. O artigo 2º diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. E seu parágrafo único ainda diz o seguinte: equipara-se a consumidor à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. O artigo 3º diz mais: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e de serviços. E o parágrafo 1º descreve o produto. Produto é qualquer bem, e ainda diz móvel ou imóvel, material ou imaterial. Dentro desses dois artigos, nós temos aquilo que a doutrina chama de teorias maximalista e minimalista. Rapidamente direi aos senhores, a teoria maximalista é aquela que diz que o consumidor ele tem uma ideia mais ampliada, não está distrito apenas ao destinatário final, mas ele pode ampliar horizontes a isto. E a minimalista? A teoria minimalista diz que somente será considerado como consumidor o destinatário final do produto ou do serviço. E, senhores, quando tratamos a respeito de propriedade imobiliária, especificamente quando falamos de bem imóvel como produto que é vendido, que a compra e venda, o compromisso de compra e venda na planta é realizado, estamos falando na necessidade de ser este o destinatário final. O que quer dizer isso? Não haverá relação de consumo pela interpretação majoritária do Superior Tribunal de Justiça se a pessoa adquire um bem imóvel na planta para revendê-lo. Se ela adquire o bem imóvel na planta para seu próprio uso, para o seu consumo próprio, ela é consumidora dentro da teoria minimalista. É isso que a teoria quer dizer, e é assim que interpreta o tribunal. E pelo artigo você pode verificar que nós lemos, voltemos a ele ali, o artigo 3º, ele trata e diz de forma muito clara. Ele fala a respeito de construção como um dos verbos que demonstra, portanto, a existência da relação de consumo. Quando ele diz ali, olha, que desenvolvem atividade, entre outras, de construção. Tá? Atividades de construção. Produto, também descreve imóvel. E assim o STJ tem compreendido, portanto, que é possível
analisarmos, identificarmos uma relação jurídica de consumo na compra e venda de uma propriedade imobiliária na planta. Quando nós falamos a respeito disso, o STJ já compreende, portanto, a possibilidade da incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas estabelecidas entre incorporadora, construtora, administradora, que vende o imóvel na planta ao consumidor. Tá? Aqui nesse nosso curso, como dissemos já desde o início, nós nos ateremos ao estudo que contempla a aquisição de imóveis na planta. O consumidor final, portanto, é aquele que adquire para uso próprio. Você já entendeu isso. Por inúmeras razões, a aquisição da propriedade imóvel, no contexto atual, ela recebe um incentivo e ela torna-se mais em conta. Quando você vai adquirir um imóvel, e você pode fazer esta pesquisa, quem nunca fez, basta ir até a praça, até o comércio, até as imobiliárias, se dirigir a elas e verificar. Sai muito mais em conta comprar um imóvel na planta, incomparavelmente menos. Tá? Tanto as taxas em relação a juros, quanto as formas de pagamento. Por quê? Porque você está empreendendo junto de uma certa forma. Você está ali investindo o seu capital, confiando naquele fornecedor do bem que você está adquirindo, de que ele lhe será entregue numa data oportuna. Então, quando você vai fazer a compra, a aquisição, nestas condições, você tem vários incentivos, inclusive por parte do governo federal. Os planos como Minha Casa Minha Vida, né? Outros incentivos como a possibilidade do saque do saldo da conta de fundo de garantia por tempo de serviço. Você não tem estas facilidades, a não ser quando você vai comprar o seu imóvel. E quando você compra para si esse único imóvel, é um investimento de vida no qual você vai empreender, além do seu dinheiro, o seu sonho. Né? Você está em cima disso, aguardando aí a entrega desse bem. Então há por parte da legislação e por parte da própria política do Estado o incentivo em que se consuma esse tipo de serviço ou desse tipo de produto que é ofertado no mercado. Então nós vamos verificar que o STJ, aqui nós temos, quando você vê, aí existe uma decisão, um julgado, no qual o ministro Humberto de Barros ele já disse que se encontra respaldo à interpretação em relação de consumo plenamente aplicável ao CDC às questões que envolvem a aquisição de propriedade imobiliária. Agora sim, nós vamos passar para alguns exemplos que tratam a respeito dos contratos imobiliários dentro da visão do Superior Tribunal de Justiça. E por que nós escolhemos o STJ? Bom, quando nós falamos em matéria de competência, quando nós falamos a respeito da discussão dos contratos imobiliários, o órgão máximo, né, quem é o maior tribunal que pode julgar essas questões é o Superior Tribunal de Justiça, o chamado Tribunal da Cidadania. A ele compete os recursos de todas as demais instâncias, a não ser quando a matéria for de ordem constitucional, que também caberá concomitante um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Mas a palavra para tratar destas relações, a palavra que nos importa para aquele que opera o direito, para aquele que estuda, para aquele que é advogado, é a decisão e o entendimento do STJ. Por isso o STJ ele vem trazendo aqui uma cristalização da sua jurisprudência. E ele se manifesta de modo favorável à incidência do Código do Consumidor quando nós tivermos uma situação na qual o consumidor do bem imóvel for destinatário final. Tá? Inclusive ele equipara, ele coloca na relação também a própria imobiliária, como você vê no recurso especial 108/7225. E ainda aquele que planeja ou divulga o empreendimento, ao contrário da construtora, que muitas vezes só executa. As incorporadoras, elas também poderão ser, se o tribunal entender o caso concreto no julgamento desta forma, elas poderão também servir ao polo passivo da lide. Eu quero fazer aqui um adendo só para te dizer o seguinte: não estou aqui para defender apenas os consumidores. O contrato ele tem que ser visto de uma forma em que ele atinja a manifestação de vontade de ambas as partes. O consumidor ele tem direitos, ele tem proteção, mas ele também não é o rei da situação, certo?
O contrato ele está ali e ele tem os mecanismos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor para se valer dele a fim de mitigar os seus prejuízos, a fim de poder obter a realização do propósito ao qual ele se empenhou. E dentro desta visão, uma visão justa do direito, uma visão equânime, nós temos que compreender que o consumidor não está vencendo todas as ações na justiça, mas os tribunais têm revisto os posicionamentos. E é claro que eles têm sopesado as decisões de modo a garantir que as partes elas realizem o propósito para o qual elas se manifestaram no instante em que ofertou o serviço e que o outro aderiu à sua contratação. Tá? Feito esse adendo, é importante que se diga que também o contrato de incorporação, ele, ainda que ele esteja regido por lei específica, ainda que ele tenha uma lei especial, que é a Lei 4.561/64, ele também vai sofrer incidência do CDC na interpretação do Superior Tribunal de Justiça. Ele diz, o STJ, nessa decisão que nós colhemos aqui, anteriormente já citada, que no sistema civil o CDC introduziu princípios gerais que realçam a justiça contratual e a equivalência das prestações e princípios de boa-fé objetiva. Então nós verificamos aqui um conjunto de edificações, um conjunto de situações nas quais nós temos a possibilidade de invocar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então nós temos aí a possibilidade das incorporadoras figurarem também no polo passivo de uma ação ou de uma demanda, nos casos que veremos a seguir. Restituição de parcelas pagas. Bom, é muito comum que a pessoa que aderiu a um desses contratos, ela não, em determinado instante, ela venha a ficar desempregada ou tenha alguma dificuldade, como esta que o nosso país está atravessando, e ela não consiga mais fazer os pagamentos. Então a legislação permite que, ao invés de ela se tornar inadimplente, que ela vá pedir, portanto, pela resolução do contrato. Isto é possível. Se ela vai pedir, portanto, para a interrupção do contrato, muitos acreditam que não tem direito a receber nada. Mas o artigo 53 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele já fala da necessidade de restituição. E esse é um ponto controverso que tem sido debatido nos tribunais. O STJ tem revisto isso. E tem concedido ao consumidor, portanto, a possibilidade do desfazimento do negócio, restituindo parte do preço que foi pago. É claro que ele não pode enriquecer às custas da incorporadora. Ele não pode enriquecer às custas da construtora, né, às custas do vendedor. Ele não poderá fazer isso a fim de reter o valor integral. Mas é óbvio que ele poderá restituir descontadas as taxas de administração previstas no contrato. A restituição, portanto, ela vai obedecer àquela equivalência que o legislador previu. Quando nós citamos este caso, nos referimos a um trecho que extraímos aí do recurso especial 90.7856, a parte final que nos toca, diz o seguinte, veja só que interessante, pactuada a venda de imóvel com pagamento de arras você já sabe, é aquele pagamento inicial que você faz, o sinal. Pactuada a venda de imóvel com pagamento de arras confirmatórias como sinal, que tem a função apenas de assegurar o negócio, como criar o seu desfazimento, a restituição das arras, como diz lá, é de rigor sob pena de criar vantagem em favor do vendedor. Não pode. Então, há necessidade de se restituir. Na segunda parte, o que ele diz? Ele vai dizer que é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base no valor das prestações pagas, onerando demasiadamente o devedor. Aqui eu vou fazer uma aberturazinha para falar para você um ponto importantíssimo que já aborda o final da nossa discussão, que é a questão das cláusulas nulas de pleno direito, as chamadas cláusulas abusivas. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, ele vai tratar a respeito das cláusulas abusivas. Elas são chamadas nulas de pleno direito. Por quê? Porque essas cláusulas são consideradas tão iníquas, né? Elas produzem um mal tão grande ao consumidor, que elas devem ser consideradas não escritas. É como se ela negasse
o legislador, né, ao inserir a conduta no artigo 51, se essa conduta for identificada pelo juiz, no caso concreto, ele vai simplesmente afastar a vigência da cláusula do contrato, como se ela nunca existisse. É isso que dá interpretação e entendimento do que é cláusula abusiva. E aqui vem o ministro, portanto, de novo aqui dizendo, a cláusula que fixa, ali no 3, a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base no valor das prestações, aquela famosa cláusula de perda, sabe aquela cláusula de perda? Perde tudo, se deixar de pagar, fica tudo perdido. Esta cláusula é declarada abusiva. E na 4, ele vem dizendo assim, em caso de resilição unilateral do compromisso de compra e venda, por iniciativa do devedor, que não reúne condições econômicas de suportar o pagamento, é lícito ao credor reter as parcelas pagas a título de ressarcimento pelos custos proporcionais. Mas veja, o tribunal diz, não tudo, certo? Na parte final você vai ver, ele vai permitir, no máximo, a retenção majorada, se não houve colaboração por parte do devedor em avisar, de 10% para 25% das prestações pagas em consonância com a jurisprudência do tribunal. Não tudo. E geralmente o que se ocorre é, as pessoas pagam, depois na hora de restituir não conseguem receber. Ou é retido 50%. Então tudo que passar desta margem será considerado abusivo. Você já tem essa parte que nós já adiantamos, falamos para vocês a respeito das cláusulas abusivas, e você poderá acompanhar com calma isso, depois fazendo a leitura. Eu aconselho aqueles que estão nos assistindo, são estudantes de direito, advogados, que leiam com bastante vagar todas as hipóteses de conduta descritas no artigo 51 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Essas desvantagens exageradas, elas precisam, portanto, serem afastadas. Aqui no caso específico, nós marcamos apenas o inciso 2, para que você possa verificar, olha, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que, 2, subtrai ao consumidor a opção de reembolso da quantia paga, assim como nos contratos, assim como nos casos previstos neste Código. E digo mais aos senhores, o outro artigo, 2 adiante deste, o 53, ele fala especificamente sobre a necessidade da restituição. Portanto, o primeiro direito que vocês, como compradores de imóvel na planta, poderão invocar, caso venham a sofrer problemas nesse momento de crise, é o direito de restituir aquilo que se pagou de um modo equivalente, com desconto justo da taxa de administração, de forma proporcional. Segundo direito, indenização por atraso. Esse aqui é o que mais pega. Nós temos ainda aí uns 15 minutos e eu vou falar sobre esse, que esse é o problema que mais pega. A pessoa vai lá, compra o imóvel na planta, não recebe o imóvel, cai num golpe, né? A construtora faliu ou coisa parecida. Esse é o problema principal. Ou às vezes a construtora não faliu, ela existe, mas ela não conseguiu cumprir o prazo estipulado no contrato. E quando ela não cumpre esse prazo estipulado no contrato, se for aquele casal de noivos que vai se casar, né? Eles vão entregar a propriedade, já marca a data, fala, eu vou devolver o imóvel para o locador que está alocado aqui no dia tal. Por quê? Porque quando for o dia X, eu me mudo para a minha casa, a casa dos meus sonhos, que eu comprei com o meu parceiro, vamos ser felizes, etc. Minha parceira, enfim. O sonho não se realiza por conta de atraso. Atraso provocado por parte da construtora. Você continua pagando tudo direitinho lá, as suas parcelas. Então, o que pode ser feito nesse sentido? Nesse sentido, a lei é muito clara, e o STJ também compreende que a construtora deverá honrar aquilo que se comprometeu no contrato. Caberá a indenização, sim. Ela deverá indenizar, inclusive pagando o aluguel correspondente, tá? Ou o local que seja correspondente àquele que foi solicitado, pelo período em que demorar para ficar pronto. E o consumidor poderá receber, ou ao contrário, o valor do aluguel como forma de indenização. Há quem pergunte, caberia uma indenização por danos morais? Bom, o tema da responsabilidade civil, também já bastante discutido no STJ, compreende o seguinte, o STJ, caberá indenização por danos morais quando? Quando ficar demonstrado que não se trata apenas de um mero dissabor, não é um mero aborrecimento.
houve sim um constrangimento psicológico. Eu quero dizer com isso, muito bem, se a pessoa ela quiser demonstrar um dano moral, ela vai ter que pedir prova pericial também. Ela vai ter que demonstrar isso por um laudo de psicólogo, etc. Tá? Não adianta, porque neste aspecto o STJ não tem dado dano presumido, o chamado dano in re ipsa, que muitos pedem achando que vão conseguir. Dentro dessas circunstâncias, o ideal seria ter realmente um abalo psicológico biologicamente demonstrável, por meio de perícia médica, para que se tenha certeza e segurança de que se vai obter a tutela jurisdicional. Isso não quer dizer que o juiz não possa dar. Isto vai da interpretação, da compreensão do magistrado. Mas para que se tenha segurança, é importante que se diga. O STJ não tem compreendido o atraso como um aborrecimento. Ele tem compreendido como aborrecimento e não como motivo ou causa para impetração ou decretação de danos morais. Tá? E ele previu também a possibilidade de acumular multa. Isso ele previu. A possibilidade de acumular multa, lucros cessantes, aquilo que você deixou de oferir durante o período, se foi por causa da propriedade que você adquiriu. Vamos imaginar um escritório. Alguém vai lá, adquire o imóvel na planta para montar o seu, né, o seu escritório, enfim, sua atividade em casa, enfim. Então, se ele demonstrar que ele teve um prejuízo em relação a lucros que também deixaram de vir, ele poderá acumular aí o seu pedido. E agora nós vamos falar sobre o caso, já chegando pertinho do final do nosso encontro aqui, que vai tratar do diálogo das fontes. Bom, o que é esse tal do diálogo das fontes? A professora Cláudia Lima Marques foi a primeira jurista a trazer esse assunto, esse tema, pelo que se tem conhecimento, para o Brasil. Ela trouxe do seu orientador da Alemanha, né, Eric Jaime, o chamado diálogo das fontes. Que seria essa ideia do diálogo das fontes? O diálogo das fontes é uma teoria que compreende que é possível que duas ou mais leis coexistam ao mesmo tempo, sem uma tirar a eficácia da outra enquanto vige, tá? Enquanto estiver em vigência. Então, quando nós falamos de diálogo das fontes, a causa que tem mais, as causas que têm mais incidência do diálogo das fontes são as causas do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Por quê? Porque o artigo 7º já foi consagrado em decisões dos tribunais, artigo 7º do CDC, dizendo que há a possibilidade da aplicação também de outras legislações ao interesse do consumidor. Veja lá o artigo 7º. Os direitos previstos nesse Código não excluem outros decorrentes de tratados, convenções internacionais, de qual o Brasil tenha sido signatário. Ou seja, se eu tenho leis lá no exterior, essas leis também se aplicam. Se eu tenho leis aqui no Brasil, estas leis também se aplicam, além dos costumes e da analogia, etc, etc. O que quer dizer isso? Significa que se eu tenho uma legislação no Código Civil, eu posso aplicá-la também ao direito do consumidor. Para isso, basta fazer a harmonia entre elas. E o STJ já decidiu nesse sentido. Então, vou falar para vocês aqui o que ainda é possível fazer se o camarada está pagando lá e, de repente, a construtora ficou sabendo que ela vai falir. A incorporadora, a empresa que lhe vendeu, ele ficou sabendo que está passando uma situação financeira difícil, ela vai falir, ela não tem recursos. Ou se, de repente, ela não te entrega na data. Então, se não houver o cumprimento do contrato bilateral por parte da incorporadora, da construtora, do fornecedor do produto ou do serviço, o Código Civil, no seu artigo 476, permite que você exerça o seu direito de interrupção do contrato, sobrestamento do contrato, que é uma defesa processual, certo? Você vai verificar, diz lá o 476, nos contratos bilaterais, ou seja, eu tenho uma vontade, a construtora também, eu me comprometi, ela também. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes do comprador, né, antes do cumprimento pelo comprador, poderá invocar o seu próprio direito. Olha lá, antes de cumprir a sua obrigação, poderá exigir o implemento do outro. Eu não posso exigir do outro se eu não fizer a minha parte primeiro. Então, se a construtora incorporadora, ou seja lá, fornecedor do produto ou serviço, ele não cumpre a parte dele, ele está me autorizando a interromper o pagamento desse contrato, a interromper as prestações diferidas. Se eu tenho prestações mensais, eu posso sobrestar o contrato, eu posso suspender esse contrato, é o que diz o 476. O 477 ele vai tratar daquele que perdeu a saúde financeira. Veja lá,
Se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição do seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação a qual se obrigou, pode a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbe até que satisfaça a que lhe compete ou lhe dê garantia. Esta causa, meus senhores, é chamada de exceção do contrato não cumprido, exceptio non adimplete contractus. O que quer dizer isso? Se você não cumprir a sua parte na avença, você não pode exigir de mim a continuidade do cumprimento. Se a empresa ela não tiver saúde financeira para cumprir a parte dela, eu também posso entrar judicialmente com uma interpelação, eu posso me defender se ela vier me cobrar, se eu estiver em atraso, para que o contrato seja suspenso até que ela demonstre saúde financeira a fim de me entregar o bem conforme se comprometeu. Ou posso também ingressar com uma medida judicial para que ela demonstre saúde financeira suficiente para cumprir o contrato. Enquanto ela não demonstrar que ela tem condições ou recursos para cumprir o contrato que ela se estabeleceu, o contrato fica suspenso. E o que quer dizer isso? Não tem juros de mora, não tem multa, não tem inscrição no SPC, no Serasa, não tem execução do contrato. Ele não pode ir à justiça enquanto ele não demonstrar que ela possui saúde financeira para tanto. A exceptio non adimplete, ela se trata, portanto, de uma defesa contratual. Se a incorporadora entrou com ação contra você e você não está em condições de pagar, mas ela também descumpriu a parte dela, então há a possibilidade do consumidor fazer arguir o seu direito para tutelá-lo. O seu advogado irá manipular, portanto, aqui, colocar a exposição dos fatos, demonstrando de modo cabal e claro, e assim pedirá tutela ao juiz para que se sobrestamente esse contrato, que ele fique suspenso até que a outra parte cumpra aquilo que ela se incumbiu. Ali nós temos, então, as opções do contratante inadimplente. Ele pode pedir resolução, mais perdas e danos, ele pode exigir o cumprimento da obrigação, mais perdas e danos, aguardar ser demandado e fazer o uso da exceção. Tanto faz. Essas são as hipóteses em que ele poderá exigir o seu direito. O professor Gustavo Tepedino, ele diz que significa que um contrato bilateral, se uma das partes exigir o cumprimento da prestação sem ter cumprido a sua, a outra poderá opor defesa pelo seu não cumprimento. Código Civil interpretado, professor Gustavo Tepedino. E aí vamos para a última matéria que veicularemos na nossa aula de hoje, que é para tratar rapidamente a respeito da taxa SAT. A chamada taxa SAT, taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária, ela recebe esse nome por causa da sigla, né? Ela está hoje no Superior Tribunal de Justiça em decisão num recurso repetitivo. Como você pode notar, medida cautelar 25.323 de São Paulo, no recurso especial 1551.956. Desde 12 de dezembro, né, nós estamos vendo aí, de 16 de dezembro do ano passado, o STJ suspendeu todas as ações que tratem a respeito da legitimidade passiva das incorporadoras, prazo prescricional e legalidade ou não desta cláusula, estão todas suspensas, aguardando a decisão do STJ. O que funciona a tal da SAT? Só para você compreender. A pessoa vai comprar um imóvel na planta, ela não escolhe o vendedor, ela escolhe. Ela não vai escolher o vendedor da propriedade. Ela chega ao stand de venda e diz, eu quero o imóvel. O vendedor chega para ela, faz a venda. Quando ele vai realizar essa venda, é cobrado por parte da empresa que está ali administrando os seus negócios, pode ser uma incorporadora, pode ser uma construtora, enfim. As empresas que estão gerenciando o negócio criaram um hábito de cobrar essa chamada taxa SAT. E dizer, funciona mais ou menos assim. Tem 6%, que é a taxa de comissão de corretagem, que é errado falar taxa, né? Na verdade são honorários de corretagem, que o corretor de imóveis que é registrado no CRES, ele cobra essa taxa, ele tem legalidade, portanto, para a cobrança. A taxa de comissão de corretagem, honorários de corretagem de imóvel, ela é lícita. E ele vai ser cobrado lá, em torno de 6%, 5%, 6%, de acordo com o corretor, ele vai cobrar esse valor.
Mas a incorporadora, o que ela faz? Ela pratica, as incorporadoras, construtoras, já há uns 15 anos que isso vem ocorrendo ou mais, elas praticavam a cobrança de mais 0,88% sobre o valor da corretagem. E no momento em que eles cobravam a taxa de corretagem mais a taxa de administração, né, por serviços técnicos, né, imobiliários. Quando ela passa a fazer a cobrança conjunta, ela cobra os dois de uma vez e pega os cheques do consumidor tudo de uma vez, então essa conduta ela foi questionada na justiça como se fosse venda casada. É venda casada ou não é? STJ, em decisões esparsas, já havia decidido dizendo que sim, se trata de venda casada, porque são dois produtos ou mais vendidos ao consumidor, e se são vendidos ao consumidor em venda casada, lógico, é uma prática abusiva, não pode ser considerada lícita. E aí o que tem que ser feito? Esse valor que é cobrado, o consumidor ingressava na justiça com a ação para restituir. E com base no artigo 42 do CDC, que diz que aquilo que for cobrado indevidamente poderá ser restituído em dobro, eles ingressaram com diversas demandas na justiça pedindo o dobro do valor. Pedindo, portanto, o dobro do valor, mais a taxa de corretagem, tudo junto, 2 vezes mais pedindo a devolução. Aí o STJ veio, decidiu num recurso repetitivo e suspendeu tudo. E agora ele está examinando essa questão neste mês. Então, se a pessoa ela tem uma causa na justiça tramitando, que veicule alguma dessas situações que nós mencionamos, ela vai permanecer suspensa, aguardando uma decisão do STJ. No Brasil inteiro. Não adianta ingressar com a ação pensando que ela vai ter prosseguimento agora. Por quê? Porque houve uma audiência pública realizada recentemente, mês de junho, tá? Nesse mês nós tivemos passado aí a audiência pública, está tudo em andamento ainda, e o STJ ele vai dar uma definição, vai dar um passo final. Entre os assuntos, tem também o prazo prescricional. O prazo prescricional tem 3 tipos de prazo. É um prazo de 3 anos, eles dizem que pode ser 3 anos, baseado, portanto, no direito de restituição do enriquecimento ilícito. Alega o outro que sim, seriam 5, com base no artigo 27 do CDC, que o prazo seria de 5 anos e não de 3. E aí uma outra corrente ainda, dizendo que o prazo é o prazo geral, que deveria, portanto, ser 10 anos. O STJ, em decisões que se referem à devolução de cobranças indevidas de taxa de tarifa de água, já deu decisão nesse sentido, no sentido de que o prazo seria 10 anos. Se me perguntarem qual será, não sei. Não sei, mas eu acho que é uma propensão para que seja reconhecido o prazo de 10 anos. Mas pode ser que não, porque alguns especulam que talvez a decisão venha no sentido do prazo de 5 anos, que seria acatando, portanto, a situação do artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Pois bem, isso daqui é apenas uma amostra para deixar você com vontade de estudar o direito imobiliário e o direito civil, que é a disciplina que me tanto é cara, né? Tive a oportunidade de lecionar diversas disciplinas envolvidas, inclusive direito imobiliário, e eu gostei muito de estar com vocês. Eu vou deixar aqui na tela o meu e-mail, para aqueles que tiverem qualquer pergunta ou necessitarem de alguma coisa. Agradeço a TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também, e deixo a todos aqui o meu abraço. Até a próxima.